Olá, começa agora mais um programa Fala Vereador e hoje conosco está o vereador Anderson Lima. Gostaria já de agradecer porque diversas vezes o vereador está conosco, né, vereador? Nunca que a agenda sempre presente. Muito obrigada, viu, vereador? Eu que agradeço o convite, Emilise. Estamos juntos aqui em prol de Uberlândia. Vamos falar sobre esse trabalho aí do parlamentar, vereador Anderson Lima. Achei interessante sua posição aí com relação ao orçamento positivo. O senhor foi desde o início contrário, né, ao projeto de lei que foi aprovado aqui em primeira discussão na Câmara. Vereador, para o senhor, qual é o ponto do orçamento positivo ou o que o orçamento propõe que ainda não trouxe para o senhor um entendimento favorável para essa matéria? Bem, primeiramente, deixar claro aqui meu posicionamento, eu sou contrário ao orçamento positivo nesse momento. Eu entendo que existem assuntos mais pertinentes, assuntos que são mais urgentes e emergenciais nesse instante, além do orçamento positivo. É claro, é importante sim, mas eu entendo também que nós temos que ouvir a comunidade. Eu acho que um orçamento que vai gerar na casa de quase aí 40, 50 milhões por ano, deve ser avaliado com a população, se realmente a população quer essa questão, entender o anseio do povo. Tanto porque nós, vereadores, nós somos representantes do povo aqui na Câmara e nós temos que ouvir os anseios da sociedade. Então eu entendo que nesse momento não é ideal para um orçamento positivo, nós temos que trabalhar isso melhor com a Câmara e com a população. A população não é favorável, né, vereador? Ela tem, inclusive o presidente da Câmara precisou emitir uma nota, porque a notícia que saía era que os vereadores queriam colocar a mão no dinheiro, dinheiro público. Eu quero assim deixar claro uma questão bem explícita com relação ao orçamento positivo. Houve também, eu gosto de deixar isso bem claro, nós temos a falta de informação e nós temos a desinformação, que é a informação mal apresentada. E muitos ventilaram que o orçamento positivo seria equivalente à verba indenizatória. São coisas diferentes. O orçamento positivo, o vereador, ele não põe a mão. É um valor que é um orçamento que ele vai impor ao governo, ao executivo, aonde deve ser aplicado. Então, quem vai administrar esse valor vai ser o executivo. A verba indenizatória, que muitos ligaram ao orçamento, é um valor para o gabinete do vereador, que eu também sou contrário à verba indenizatória, só para deixar registrado. Vereador, e lembrando também, o orçamento do município para o ano que vem é estimado em 4 bilhões. Nem sempre esse valor se concretiza, mas é estimado, né? Então, seria 1%, 40 milhões desse orçamento aí para a destinação do recurso. Então, quer dizer, o vereador ele não tem acesso ao dinheiro, o dinheiro não vai para o gabinete do vereador. A indicação que ele faz ao prefeito, o prefeito é obrigado a cumprir, é isso, vereador? Exatamente. Daí o termo orçamento impositivo. É claro que existem algumas regras da onde vai ser aplicado e como deve ser aplicado, porcentagens. Então o vereador ele vai direcionar para instituições de terceiro setor em especial e ali o prefeito, seguindo as regras, toda a parte documental, protocolar, ele vai injetar aquele valor naquelas obras. Tá bom? Tem essa questão. Vereador, achei interessante quando o senhor falou assim, que nesse momento, né, não era um momento para se discutir esse projeto. Ele já entrou aqui na Câmara, foi ventilado, não. Ele já chegou a ser votado na Câmara em 2018. E por falta de votos, ele foi retirado. Então, naquela época não era amadurecida essa ideia e agora ainda gera muita confusão também. Gera, mais uma vez, acho que todo projeto, ainda mais um projeto nesse tamanho, nessa robustez, ele tem que ser muito bem analisado, tem que ser construído com a Câmara, mas mais uma vez, ouvindo a sociedade, entender a população, se ela quer, porque o que nós percebemos é que ainda há muita falta de informação ou informações trocadas que geram a população se colocar contra algumas questões. A população também, assim, a gente é uma situação mais miscigenada, são pessoas com graus de escolaridade diferente, mas nem por isso são pessoas que não estão atentas ao que acontece no município. E isso tudo gera uma divergência de opinião, né, vereador? Gera. E como eu tenho falado, tem pessoas que estão aproveitando da situação para fazer bancada política. Sim. Então, alguns candidatos que não foram eleitos, Sim. por exemplo, têm utilizado isso como plataforma para dar um salto daqui a 3 anos para a eleição e estão batendo na Câmara. Mais uma vez, o fato de eu não concordar nesse momento com orçamento positivo
não quer dizer que ele seja algo ruim. Ou ilegal. Ou ilegal. Legal. Ele é legal, mas como eu disse, nós temos que trabalhar isso com a comunidade, entender, instruir, ensinar a população o que é orçamento positivo, para que realmente a população ele possa ter esse desejo e entender que é importante. Então, então ela ainda não está, o projeto ainda não está amadurecido. Não está maduro, acho que não tem há que... receptividade não completa, tem. né? Entendi. Vereador, outra questão aqui muito interessante que a gente vai falar é aí a sua área, né? Justamente a área da educação. Correto. Primeiramente, como é que está a sua gestão, o senhor ali na escola, né? Na escola Shalom, como é que tem sido o seu trabalho, vereador? Especialmente nesse ano, fechando aí o ano outubro, com a expectativa de abertura de aula, né? Exatamente. Como tem sido esse trabalho? Bem, eu tenho tentado adaptar a questão da vereança com a educação. Eu dirijo um colégio, também sou professor. De maneira geral, a educação ela é um fator que determina a sociedade. Nós temos países como a Coreia do Sul, por exemplo, que ele possui na década de 60 um padrão similar ao brasileiro, mas ela mudou a educação, hoje é uma potência mundial. Eu tenho comigo que a educação ele é um fator de transformação social. O que a gente entende isso na educação? A educação ela não pode ter uma bandeira de militância política. A educação ela tem que ser de formação acadêmica, de instrução, de conhecimento. Quando você pega a educação e você coloca questões partidárias, políticas, você forma militante político e não um estudante. Então, essa é uma questão que a gente percebe muito a nível universitário, que as universidades têm sido realmente um local de propagação de ideias socialistas e não é esse o foco da universidade. Agora, com relação ao colégio, nós estamos felizes porque as aulas voltaram presencial no final do semestre passado e agora, na semana passada, voltaram com todos os alunos na escola, ainda com algumas restrições, mas o colégio começa a voltar a funcionar. E ficou claro uma questão, durante muito tempo alguns vereadores e pessoas fora da Câmara falaram, não, educação, retorno às aulas sem vacina é chacina. E foi comprovado que não é. As aulas voltaram, não houve nenhum boom de explosão de contaminação nas escolas. As crianças e adolescentes não são vetores transmissores, não houve boom de contaminação com professores. Então, a escola ficou durante 1 ano e meio prejudicada. E o que nós perdemos nesse 1 ano e meio da educação não vai ser reparado, é muito difícil, porque não é somente o conteúdo, a questão emocional, de sociabilização da criança, do aluno, tudo isso foi perdido. Então, é praticamente 1 ano que vai gerar uns 3, 4 anos de retrocesso na educação brasileira. Então, a educação voltou tarde, tinha que ter voltado antes, a educação presencial, porque nunca uma aula à distância vai ter a qualidade de uma aula presencial, ainda mais para uma criança e para um adolescente. Vereador, é interessante o senhor falar sobre isso, porque muitos especialistas usavam até a OMC, a Organização Mundial da Saúde, para falar que os danos causados às crianças e aos alunos, eles seriam mesmo irreparáveis. Ao mesmo tempo, essa organização estava pedindo uma questão aí de distanciamento social que muitos entendiam como fechamento, né, fechamento principalmente de escolas, foram as mais atingidas, né? E ficava contraditório, né, toda essa fala, né, no momento que ele mesmo reconhecia que essas crianças teriam perdas irreparáveis e que também a transmissão dela era muito pequena, a mensagem que se passava do distanciamento social levava aí muitos, principalmente no Brasil, a recuar com relação à volta às aulas no município. Mas lembrando também que nações mais coesas na educação, como a Alemanha, por exemplo, ela não ouviu os professores. Quando eles pediam fechamento, a Alemanha abriu as escolas e não deu qualquer ouvido a esses profissionais. E eles voltaram para a sala de aula. Foi muito diferente essa realidade no Brasil. O Brasil ficou à mercê. Exato. O que acontece no Brasil é que a pandemia ela virou uma questão não somente sanitária de saúde, mas de política. Então, interesses políticos, muitas vezes escusos, de grupos partidários, acabaram pressionando, porque é aquela questão, eu não concordo com o governo, ou sou oposto à situação, eu vou fazer tudo, mesmo que gere consequências na sociedade, para manchar a imagem do governo. Então, o que nós tivemos no Brasil? Uma questão política que sobressaiu a questão sanitária. Nós vimos que as escolas voltaram, as aulas voltaram, não teve nenhuma explosão de contaminação, as crianças foram as mais prejudicadas. E uma questão interessante é que o volume da violência contra a criança aumentou. Por quê? A escola, muitas vezes, era o porto seguro para muitas crianças darem o seu grito de desespero. Porque muitas escolas, ao ver uma criança com um comportamento inadequado ou com marcas de machucado no corpo, ela denunciava a escola ao conselho tutelar.
a criança. Então, a criança tinha uma voz na escola. E muitas ficaram em casa, e normalmente muitos abusadores são pessoas da própria família, então você vai ter um aumento considerável, além dos prejuízos emocionais para a criança, o acadêmico. Então, o mal do Brasil foi a questão de politizar uma questão que era sanitária. Uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade. E as consequências agora, nós estamos colhendo e vamos colher daqui a 3, 4 anos, quando essas crianças estiverem chegando à adolescência e muitas delas chegando com sequelas emocionais terríveis. Sequelas. O juiz Faleiros aqui, eu esqueci só o primeiro nome dele, mas ele disse numa palestra sobre a questão do abuso infantil, nesse ano, por causa dos dados constatados desde o ano passado com relação à pandemia, que o abuso é a morte da criança em vida e que é irreparável. O abuso sexual na criança ele é irreparável. Então, eles foram todos contra, ali você via pessoas da área jurídica, Ministério Público, contra o fechamento das escolas no município. Acho importante pontuar essa situação e também lembrar que os professores na Alemanha foram obrigados a voltar à sala de aula no início desse ano e sem vacinação. O governo não fez qualquer negociação e eles voltaram para a sala de aula. O caso lá foi bem diferente. O Brasil ficou a um Deus dará e a uma imposição muito arbitrária e sem reflexão do que estava acontecendo. E somos um país ainda em desenvolvimento. Vereador, dentro desse assunto ainda aí das escolas, a gente tem essas questões muito polêmicas que está aí tirando muita paz dos pais, né? É a questão da ideologia de gênero, é a mudança naquilo que a gente conhece há muito tempo com relação à linguagem neutra, quer dizer, modificação daquilo que a gente já aprendeu e que vai querendo mudar aquilo que é consensual na nossa sociedade, da nossa linguagem, né? O senhor tem acompanhado esses casos, vereador? Tenho. O que nós percebemos é que, e eu quero deixar minha posição com relação a isso, eu sou conservador. E o que é ser conservador? É quando você tem coisas importantes, padrões, valores e princípios importantes e que você quer mantê-los continuando. E deixar bem claro, o fato de ser conservador não quer dizer que a pessoa é homofóbica, que a pessoa tem ódio. Não, não é isso. Eu tenho posicionamentos que devem ser respeitados. Eu gosto de falar muito uma frase, Annelise, que fala o seguinte, de Voltaire: eu posso não concordar com nenhuma palavra do que disseres, mas defender até a morte e ter o direito de expressá-la. Eu não sou obrigado a concordar com posicionamentos, mas eu tenho que respeitar. Então, com relação à ideologia de gênero, qual é o grande problema disso? É basicamente você ignora a ciência. Porque, teoricamente, quando o ser humano nasce homem ou mulher, isso se tem questões anatômicas, fisiológicas, biológicas, tudo isso, hormonais, determinam o ser homem e ser mulher. A questão do cromossomo XX ser mulher, XY ser homem, isso é uma questão científica. O que a ideologia de gênero fala? Que você não nasce nem homem nem mulher, e que o ser homem e mulher é uma construção social. Mas quando o ser humano nasce, a primeira coisa que ele se entende é em ser do sexo masculino ou feminino, ser homem ou mulher, e a partir daí ele constrói sua realidade. Sim. Quando você retira isso dele, não, você não é homem, você não é mulher, você pode ser o que você quiser, e aqui eu não vou entrar em méritos da orientação sexual, que é a escolha de cada um, mas o ser humano nasce homem e mulher, ponto, isso não tem discussão, isso é uma questão científica. Quando você retira isso do ser humano, você pode escolher o que você quer ser, você começa a gerar alguns transtornos e travar alguns processos de desenvolvimento. Nós tivemos aqui algumas semanas atrás, na Assembleia de Minas Gerais, foi votado um projeto que ele dava margem para que, por exemplo, se um homem não se entende como homem, fala só mulher, ele poderia entrar no banheiro feminino. Sim. Esse é o problema. Daí nós trabalhamos a questão do veto a Zema para que o governador vetasse, foi vetado, e na Assembleia agora eles mantiveram o veto do governador. Sim. Então, o que isso quer dizer? Nós entendemos, respeitamos, não concordamos com posicionamentos da pessoa que tem essa orientação, mas a partir do momento que você coloca crianças expostas, por exemplo, um homem chega no banheiro e fala, eu não sou homem, eu sou mulher, ele vai no banheiro e tem uma mulher no banheiro, tem uma criança no banheiro. O risco de abuso, e muitos abusos que acontecem no Brasil e no mundo, são em bares ou em escolas, são em banheiros. Sim. Então, assim, nós estaremos apenas expondo mulheres e crianças ao risco de sofrerem abuso. Assim, e é o constrangimento, né? Quer dizer, você não tem mais a sua identidade respeitada, a sua separação. Aquilo que é gênero, que eles falam, deveria ser respeitado, quer dizer, aquilo que é essencial. Quando eles falam ideologia de gênero, vereador, eles estão tentando muito trazer uma confusão. Eu vi algumas abordagens nesse tema para a gente tratar hoje, e foi justamente isso. Para alguns, eles colocam ideologia de gênero como separação
como a inferioridade da mulher, que foi numa construção histórica com relação ao homem, né? E outros já vão incisivo em dizer que a escola tem que se falar em ideologia de gênero para trazer outras formas de sexualidade, mas para a criança, você vai induzir, você vai trazer um aspecto que é social, você vai mudar aquilo que a criança tem como construção em sua casa, em construção em sua vida, para trazer um aspecto social e para impor a mudança sobre a criança, e os pais são obrigados a aceitar? Isso é uma violência. Quando você retira da criança e da família o direito da educação e que você traz de maneira positiva, e aí é a questão, você começa a expor criança de 3, 4, 5 anos a decisões como essa. Por exemplo, nós tivemos na Escócia a liberação de crianças de 4 anos, ela poder escolher mudar o sexo dela. É um absurdo. Mesmo se os pais não quiserem. Então você percebe, isso é uma anomalia jurídica. Isso é um desrespeito ao padrão social que nós temos. Então, a educação não é a educação formal, sim, a escola, é um dever do Estado, mas a educação familiar, pai e mãe. Você não pode impor à criança a questão de sexualidade. É uma escolha que ela tem, os pais vão formar a criança. Agora, quando o Estado ele quer inserir disciplinas ou inserir conteúdos que vão bagunçar a cabeça da criança, falando, você é o que você quer, você pode ser menina, você pode ser menino, você pode beijar menino ou menina, você está violentando a liberdade da família e daquela criança. Então isso é impositivo, é uma violência. E outra coisa, quer dizer, foram séculos e séculos de vivência com aquilo que era biológico e com aquilo que era a diferença entre homem e mulher. O próprio nascimento mostra diferenças no corpo da criança menina e do menino homem. Correto. Né? Seus órgãos genitais são diferentes, aquilo ali é a identificação de diferença de gênero. Então, quer dizer que toda essa vivência que se teve na humanidade e que chegamos até esse momento, com todas as definições corretas, vai ser desfeita por um pensamento de qualquer pessoa que passa o tempo em cima de um livro e escreve o que quiser, e isso o mundo tem que aceitar? Isso é um problema. Hoje você tem aquela questão da minoria querendo se impor à maioria. Isso é um perigo social. A liberdade de expressão é valorativa até o momento em que você não se torne positivo ao outro. O que nós percebemos é isso. Às vezes minoria querem impor, até mesmo, como você citou aqui, querem violentar o nosso idioma materno, querem violentar o português. Com certeza. Então, assim, você percebe a que ponto chega a imposição. A maioria tem que se submeter à minoria. E isso é um risco muito grande. Respeitar é uma questão. Agora, quando eu começo a impor. E aqui tem um ponto interessante. Muitas vezes se prega por parte de grupos mais de esquerda a liberdade, mas quando você faz um posicionamento contrário à posição deles, eles são agressivos com você. Porque eles querem impor. Então, assim, essa é a questão. Eu tenho 3 filhos, um homem e 2 meninas, estou educando meu filho para ser um esposo, para ser um pai, e minhas filhas para serem um esposo e para serem mulheres e mães. E há uma questão clara, Deus fez homem e mulher. Orientação sexual é uma escolha da pessoa. O que eu não quero é que os meus filhos sejam doutrinados de que você pode ser o que você quiser, você pode ser uma mulher, você pode ser um homem. E eu quero fazer só uma alusão, se você me permitir, Melise. Claro. Se eu disser que eu sou uma mulher negra, mineira, de 40 anos, eu não sou, primeiro, porque eu não sou mineiro, eu nasci na Bahia, tem um documento que registra, um documento civil, que é uma prova que eu sou mineiro, que eu sou baiano, e que eu tenho 43 anos, não 40 anos de idade. E por que eu não sou negro? Porque eu tenho a pele parda. Sim. A melanina do meu corpo, dos meus olhos, me fez pardo. E por que eu não sou mulher? Porque biologicamente, anatomicamente, fisiologicamente, em termos hormonais, eu sou um homem. Isso é um fato oposto. Você não pode ir contra. E quando você fala que isso, o seu corpo, a sua biologia, a sua fisiologia, a sua anatomia, não define quem você é, define sim. Claro. A conversa de que eu sou um negro no corpo de um branco no corpo de negro, um homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem, isso está errado. E vereador, o senhor comentando esse fato, se o seu de sexo é negro e que você é nascido em Minas e que sou uma mulher, por exemplo, isso vai gerar confusão para pessoas já maduras, né? Para pessoas em idade adulta. Como que uma criança de 4 anos de idade vai conseguir discernir que sexo ela quer ser? Né? Ou que sexualidade ela vai escolher da vida dela? Então, assim, parece que aquelas pessoas que estão editando ou punindo, editando leis, elas estão regredindo em sua intelectualidade. Um juiz que estabelece um país que uma criança de 4 anos ela tem que escolher a sexualidade dela, ele não estaria assim
desprezando um conhecimento que é intrínseco, inclusive, não precisava nele ser juiz, é intrínseco a ele o entendimento de que a criança ela depende do pai e da mãe para comer, depende do pai e da mãe para atravessar uma rua. Essa criança vai ter condições de pensar em algo tão mais complexo, tão mais psicológico, ela não tem noção dessa psicologia. Como é que uma pessoa pode estar regredindo, numa lei, um juiz pode estar regredindo tanto com relação a entendimentos nesse sentido, né? Aí é a questão do porquê eu sou conservador. Conservar aquilo que é importante, padrões, casamento, família tradicional, pai, mãe, filhos, o pai e a mãe serem responsáveis pela educação do filho, isso é valorativo. Quando você começa a quebrar os princípios, quebrar os valores, aí você começa a ter essas aberrações jurídicas. Esse é o problema. Por esse motivo que você manter os padrões, você manter comportamentos que são bons, aquilo que não é legal, você pode estipar, mas aquilo que é viável, aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo que são princípios, mantenham-os. Aquilo que mantém a sociedade até hoje, né, Breno? A cultura ocidental é baseada na moral judaico-cristã, no Decálogo, os 10 mandamentos, e isso tem nos mantido. Muitas pessoas que criticam o cristianismo, e que criticam o padrão ocidental de ser, de comportamento, eles reclamam da gente, eles fazem vista grossa a comportamentos em países que são muito mais agressivos, que não têm a cultura moral judaica, com alguns países que têm a questão islâmica. Sim. E muitos que defendem a questão da ideologia, muitos que defendem essa questão, que muitas vezes são ligados a grupos feministas, são ligados a grupos de esquerda contra o governo, e falam que quem é conservador é negacionista, eles abrem os olhos para aquilo que é interessante e fecham os olhos para aquilo que não é interessante para eles. Por exemplo, em 2020 nós tivemos mais de 42 milhões de abortos. Mais de 42 milhões de abortos. Quer dizer, 42 milhões de assassinatos de crianças. Sim. Esses grupos que defendem a ideologia de gênero, normalmente eles se calam com relação a isso. E eles defendem a mulher, e isso é justo, é justificável defender a mulher, mas ignoram os 42 milhões de crianças que foram abortadas. E aí você percebe a diferença no processo. Então, aquilo que é interessante, eu defendo o que não é, eu esqueço e ignoro. No grau de vulnerabilidade, a criança é a maior, né? Exatamente. A criança é, em primeiro lugar, não a mulher. A mulher, ela tem, em algumas situações, ela tem como se defender. A mulher, sendo adulta, ela tem comportamentos que muitas vezes nem os filhos questionam, né? Tem mulheres também que, infelizmente, matam filhos. Então, quer dizer, o grau da inocência e da vulnerabilidade, ela é maior para as crianças. Então, isso é necessário que eu vejo que a sociedade coloque em pauta, né? Porque senão fica com aquela ideia, hoje em dia o tema é só mulher. Né? E não é dessa maneira, né? Não que não exista o feminicídio, não exista a violência contra a mulher. Ela existe sim. É terrível. Mas a mulher ela é mais suscetível aos erros, né? Às situações contrárias. Eu falo isso muito. Elas são alvo, muitas vezes, de crítica dos filhos, porque muitas vezes são ou agressivas ou em algum ponto. Quer dizer, ela não é essa perfeição. A criança, no estado dela de imaturidade, a criança ela é relevável, né? Ela tem mais vulnerabilidade, então ela precisa primeiramente de ser atendida de políticas mais direcionadas, primeiramente para esse grupo mais vulnerável. Correto. A gente já está aí, né, terminando, né, vereador? Mas eu queria que o senhor finalizasse sobre essa questão, como é que a escola tem visto aí a questão da mudança de linguagem neutra, né? Como que a escola tem lidado com isso? Como educador, como historiador, como pedagogo, professor de ética, eu sou completamente contrário. Eu entendo que as escolas também vão se posicionar contrárias a essa questão. Sim. Isso é uma anomalia, uma aberração com a língua portuguesa, que já é uma das línguas, dos idiomas mais difíceis de ser falados e escritos. Então, você vai apenas gerar confusão para a criança, tá bom? Então, nós nos posicionamos contra essa questão. É algo desnecessário, é algo prejudicial você colocar a questão de escolhas sexuais à frente de toda uma cultura social. E a escola precisa ser nobre nessa posição, Exatamente. né, vereador? Continuar com a nobreza. Gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez conosco. Esperamos uma próxima agenda. Queria agradecer a toda a sua equipe, a toda a sua assessoria também, viu, vereador? Muito obrigada. Eu que agradeço, que possamos ter um dia abençoado. Fique com Deus. Que bom. E só para eu ratificar aqui, o nome do juiz é José Luiz Faleiros. Queria agradecer também aqui ao Ronaldo, que me deu veio correndo para me mostrar o nome
do juiz. Muito obrigada, viu, Ronaldo? E queria agradecer também mais uma vez, nós falamos com o vereador Anderson Lima, queria agradecer você também, telespectador, esperamos você no próximo programa. Muito obrigada e até lá.